Boa noite, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria estar contigo mais uma vez nesta noite para compartilhar a palavra do Senhor e ouvir a sua voz, a nos orientar para mais uma semana que se inicia. Sim, hoje é domingo, dia do Senhor e o primeiro dia da semana. E claro, a semana nos traz expectativas, a semana nos traz anseios, nos traz até alguns temores, mas cremos piamente que a palavra de Deus nos dá tudo aquilo que precisamos para suprir as nossas necessidades e vencermos uma nova semana. Então, claro, estamos aqui cheios de expectativa para saber o que Deus tem a nos dizer. Eu lhe dou as boas noites, você já a boa noite, você me conhece? Eu sou o reverendo Euler Clayton, pastor da Igreja Presbiteriana Filadélfia, aqui na cidade de Barroso, no estado de Minas Gerais. E eu estou muito feliz de compartilhar contigo a palavra de Deus, na certeza que eu e você precisamos dela para vivermos em paz, em meio às calamidades, em meio às dificuldades que a vida apresenta. Então eu quero lhe convidar a fechar os seus olhos, se você puder, aí onde você está, para falarmos com Deus pela primeira vez neste momento. Senhor Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome. Te louvamos, Senhor, porque apesar dessa situação tão estranha em que vivemos, o Senhor não mudou. O Senhor tem sido o nosso Deus, tem sido o nosso refúgio e fortaleza nos tempos de tribulação. Te louvamos, Senhor Deus, porque podemos crer que a Tua palavra, lida e explicada, nos faz bem. Que o Teu Espírito, Senhor Deus, o Espírito Santo, que faz morada em nós, aplica em nossos corações a Sua palavra e nos faz vivermos um dia de cada vez, como a palavra mesmo ensina, basta cada dia o seu mal. Ajuda-nos, Senhor Deus, a termos fé, a esperarmos sempre um novo dia, uma nova manhã, sempre com a possibilidade de mudança, de transformação, vindas do Teu trono de graça e misericórdia. Abençoa os meus irmãos que estão além desta tela de celular, que eles sejam abençoados por Ti e que tenham, neste momento, a alegria de ouvir a Tua voz. Abençoe a Igreja Presbiteriana Filadélfia, que é um povo que Te ama, um povo que Te busca, um povo que Te serve e que, apesar de não poder estar reunido hoje, como normalmente faríamos, está lembrando-se que hoje é o Teu dia e que vale a pena Te buscar. Abençoa a nossa congregação, abençoa todo o nosso povo, abençoe os amigos que estão assistindo também do outro lado. Abençoe os seus familiares e todos aqueles que estão ao alcance desta live. É o que te pedimos no nome doce e santo de Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Bom, mais uma vez temos a alegria de criarmos em nosso coração a expectativa sobre o que Deus tem a nos dizer, o que o Senhor tem a nos falar. E a primeira coisa que eu quero que você pense comigo nesta noite é sobre o nosso próprio pecado. Sim, é triste, é terrível, não nos faz bem, mas nós acabamos por pecar. E o texto da liturgia, se fosse nós tivéssemos num culto hoje, eu leria para vocês a primeira carta de Pedro, no capítulo 1, dos versículos 13 a 21. Eu gostaria que você acompanhasse aí do outro lado a leitura da palavra de Deus, que diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem
acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um. Portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido, com efeito, antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. O apóstolo Pedro está falando para aqueles que terão acesso à sua carta, que se nós que recebemos Cristo, que somos de Deus, que entendemos que somos filhos de Deus, sabemos que o nosso Deus é santo, nós devemos também nos santificar, devemos levar uma vida de pureza e santidade. Ah, pastor, mas eu às vezes escorrego. Infelizmente, é uma realidade nossa, humana. Nós não conseguimos ser perfeitos, mas também não podemos nos contentar com essa imperfeição e continuar pecando deliberadamente. Então este é o momento onde nós, filhos de Deus, entendemos que servimos a um Deus santo, que fomos chamados para ter uma mudança de vida, não mais vivermos segundo a nossa carne, a nossa própria vontade, mas segundo a vontade de Deus, que a nossa fé está em Cristo, que morreu na cruz em nosso lugar para nos purificar de nossos pecados. Por isso, este é o momento qual nós chamamos momento de contrição, momento onde eu e você confessamos ao Senhor os nossos pecados e pedimos a Ele perdão. Então eu lhe convido mais uma vez a fechar os seus olhos, confessar os seus pecados ao Senhor e pedir perdão. Faça isso neste momento. A sentença da graça diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Está lá em Tito 2, 11 e 12. Então, a palavra de Deus nos assegura de que, se nós formos fiéis a Deus, se nós procurarmos fugir das tentações, fugir do pecado, e quando cairmos em tentação ou pecarmos, nós confessarmos a Deus com o coração sinceramente arrependido, Deus nos perdoa, Deus ouve a nossa triste confissão, mas ainda assim nos perdoa, porque o Deus que servimos é um Deus cheio de amor, de graça e misericórdia. Então, se você fez esta oração, se você confessou os seus pecados a Deus com um coração contrito, sinceramente arrependido, tenha certeza, o perdão de Deus está sobre você e lhe alcançou. E nós podemos ficar felizes, e nós podemos nos sentir bem, purificados, porque Deus fez isso em nome de Jesus. Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar agradecendo a Deus por essa maravilhosa graça, por esse maravilhoso perdão que Ele nos dá, bastando-nos apenas sermos sinceros e estarmos devidamente
arrependidos. Senhor, engrandecido seja o teu nome em toda a terra. Te louvamos, Senhor Deus, mais uma vez, porque temos a certeza de que o Senhor ouve a nossa triste confissão. E se estamos de fato arrependidos, o Senhor nos perdoa e desses pecados não mais se lembra. Ó Deus, como Tu és maravilhoso, como Tu és bondoso, como Tu és cheio de amor e cheio de graça, porque escutas os nossos pecados, de criaturas tão frágeis e limitadas como são os seres humanos. Mas o Teu amor, mais uma vez, superabunda, transborda, e nós somos perdoados. Por isso nós te oramos e agradecemos o Teu amor, o Teu perdão, a Tua graça e a Tua misericórdia. E fazemos isso no nome do nosso doce Salvador, Jesus Cristo. Amém. Alegria sermos perdoados pelo Senhor e assim seguirmos em frente, levando em conta que devemos levar uma vida sensata, justa e piedosa, segundo a palavra de Deus. E nós vamos seguir agora para o nosso texto, o texto da nossa reflexão desta noite, que é o texto do Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, dos versículos 13 a 35. Hoje nós estamos no chamado terceiro domingo de Páscoa, e o texto do Evangelho para o dia de hoje é este. E é um texto muito conhecido, eu tenho certeza que quando eu começar a lê-lo, você rapidamente se lembrará e saberá de que episódio eu estou falando. Episódio descrito no Evangelho de Lucas. Então preste atenção, Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, dos versículos 13 a 35. Diz assim o Evangelho de Jesus Cristo: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus: Que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: Quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, um Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e que, como os principais sacerdotes e as nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: Porventura, não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se,
voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Evangelho de Nosso Senhor, eu lhe convido mais uma vez a fechar os seus olhos para falarmos com Deus. Senhor, nós lhe agradecemos porque o Senhor é maravilhoso. Nós lhe agradecemos pela tua palavra e sabemos que ela é viva e eficaz e é propícia para todos os momentos da nossa existência. Por isso, Deus, nós lhe rogamos, fala conosco, fala aos nossos corações tudo aquilo que precisamos ouvir, porque sem ti, sem a tua palavra, sem saber para onde seguir, nós nada somos. Portanto, Senhor, atende a nossa petição e fala conosco. Esta oração te fazemos em nome de Jesus. Amém. Eu vou lhes contar uma pequena história. Diz-se que 2 meninos viviam na mesma fazenda, viviam no mesmo lugar e eram muito amigos. Brincavam juntos, se jogavam na lama, nadavam no rio, tratavam das criações e tinham uma vida em comum e eram muito amigos. Na medida do tempo, claro, foram crescendo e chegando a uma determinada idade, um deles, que era muito afeito a livros, resolveu sair da fazenda e ir estudar, deixar ali aquela região onde estava e ir para fora para seguir com uma vida diferente da que tinha levado até aquele momento. O outro não era muito dado, ou não quis fazer algo, gostava daquela situação onde estava, permaneceu na fazenda. Acontece que os anos se passaram. O que saíra se formou, abriu um negócio, estava prosperando em seu negócio, vivia sua vida longe do campo. E um certo dia ele recebe uma notícia, por demais diferente, inesperada. Ele recebe notícia de que aquele seu antigo amigo de infância estava num chiqueiro e havia amarrado numa das vigas uma corda e desejava suicidar-se, matar-se. Mas antes de fazer tal ato, gostaria de ver o amigo uma última vez. É claro, esse amigo fica desesperado, pega o seu carro e vai até a fazenda. Chega lá, corre para o chiqueiro, entra e pergunta: por que você vai fazer isso? O que te levou a essa situação? E o amigo com a corda no pescoço diz: olha só, você saiu, viu o mundo, conheceu coisas que eu não faço ideia de como são, e a minha vida se resume a este chiqueiro. Eu vivo para limpar este chiqueiro. Eu já não aguento mais esse tipo de vida. Eu não quero mais viver isso. Eu quero sair dessa situação, e para mim, sair significa a morte. E claro, aquele amigo bem-sucedido começa a discutir com ele, a debater, para demovê-lo da ideia de se suicidar, para tentar, de alguma forma, fazer com que ele desistisse daquele ato impensado e tão radical. E chega um tempo que, naquele debate, ele tem a conclusão de que não vai conseguir fazer com que aquele seu amigo desista de tal ato, desista de cometer o suicídio. Então ele resolve argumentar de uma outra forma. Ele vira para esse amigo e fala: olha só, então vamos fazer o seguinte, já que você está decidido a tirar a própria vida, não a faça nesse chiqueiro, faça num lugar melhor, mais bonito, que você nunca tenha visto e que pelo menos você cumpra alguma parte desse seu sonho. O amigo aceitou a sugestão. Colocam-se dentro do carro, saem por algumas horas e vão em direção ao oceano, ao mar, à praia. Já na descida da serra, o homem para e mostra ao seu amigo: olha só, aquele é o lugar para onde eu estou te levando, para que você possa tirar a sua própria vida. Veja aqui do alto como é belo. E aquele outro olhou, viu uma situação que nunca tinha visto o mar, ficou impressionado, mas ainda estava firme em seu propósito. Descem a serra, entram
na estrada beira-mar, e esse amigo vira e fala assim: olha só, vou te deixar aqui na praia, você comete o seu suicídio, daqui a 1 hora eu venho, reconheço o seu corpo e depois eu lhe prometo que eu entregarei à sua família e lhe darei um sepultamento digno. E o amigo então falou: ok, então você vai, daqui a 1 hora você volta e eu já estarei morto. E passa-se essa 1 hora e aquele homem, ao retornar, vê o seu amigo brincando na beira do mar, brincando na água, brincando na praia, brincando na areia. E pergunta: era para eu encontrá-lo morto, não era para eu te encontrar vivo. E o amigo responde: eu descobri tantas coisas nesses pouco tempo que estou aqui, que eu tomei a decisão de não apenas olhar para o meu fracasso, ou para a minha impotência, ou para os meus limites, mas eu quero viver, eu quero sonhar, eu quero ter esperança de dias melhores. E assim encerra-se essa nossa pequena historinha. E ela nos faz pensar. Nós vivemos dias, onde a gente pensa muito sobre esse tipo de situação. Temos medo de sermos contagiados pelo Covid-19, não sabemos o que está acontecendo realmente. A gente fica nesse jogo governamental, político, que nos joga de um lado para o outro e a gente não tem certeza de como a situação realmente é. E às vezes isso nos dá muito medo, nos faz frustrados, porque na realidade nós já estamos às portas de maio e os nossos planos até o momento parece que estão cancelados. Está chegando maio e tudo aquilo que a gente tinha planejado para um ano normal, um ano de 2020 natural, parece que cessou. Ele está sendo completamente diferente do que qualquer previsão que poderíamos fazer. O texto que nós acabamos de ler é um texto também que nos faz pensar sobre essas coisas. O texto é conhecido, eu tenho certeza que você conhece a história dos 2 discípulos no caminho de Emaús, e ele faz a narrativa, e é uma narrativa apenas lucana, ou seja, você só encontra ela no Evangelho de Lucas, e ela conta de 2 discípulos que nós só sabemos o nome de um, que é Cleopas. Nós não sabemos quem é o outro. Há muitas especulações teológicas sobre se era esposa, se era outro discípulo ou quem era, mas não vem ao caso. O fato é que 2 discípulos de Jesus estavam descendo de Jerusalém completamente frustrados, completamente sem expectativa e sem esperança. Ora, tudo que eles haviam planejado havia sido derribado. Você percebe no texto que eles mesmos falam: ora, nós pensávamos que esse Jesus iria redimir a Israel. Nós pensávamos isso porque ele era varão profeta. Nós tínhamos essa expectativa, nós tínhamos essa ideia, nós tínhamos esse sonho em cima dele. E de repente tudo é frustrado com a morte. Na perspectiva deles, a morte de Jesus encerrava um capítulo da vida deles. Na perspectiva deles, a morte de Jesus os levava como que para uma rua sem saída, um beco sem saída. Porque a partir da morte de Jesus, todo o tempo que eles dedicaram da vida a conhecer Jesus, a aprender com Jesus, a viver com Jesus, a todas as situações por quais Jesus passou, agora não tinham mais sentido, não tinham mais valor, porque afinal de contas o sonho acabou, Cristo morreu. E eles vêm descendo de Jerusalém para uma aldeia que fica mais ou menos 12 quilômetros de Jerusalém, e de repente, conversando sobre essas coisas, eles não percebem, mas um terceiro personagem entra na história. Uma terceira pessoa entra na narrativa.
E essa pessoa pergunta, mas vocês estão falando sobre o quê? E ainda de alguma forma repreendiu, só você que estava em Jerusalém não sabe o que aconteceu? E Jesus, me fala aí. E os discípulos fazem toda a caminhada falando do que havia ocorrido, da crucificação, falam de quando as mulheres foram até o túmulo e encontraram um túmulo vazio, que os discípulos foram lá conferir e estava realmente vazio. Mas o fato é que eles não creram. Eles conheciam, tinham recebido relatos, tinham entendido a narrativa da história, mas o coração deles não conseguia se quedar, não conseguia assimilar que Jesus, que eles já contavam como morto, estava vivo. E Jesus começa, por que vocês são tão tardos para crer? E começou a falar da palavra, das escrituras sagradas, desde Moisés, tudo que havia sido dito a respeito do Messias. E eles seguem no caminho, e na hora que eles iriam dividir-se, cada um seguindo o seu rumo, aqueles discípulos o constrangem a ficar. E falam, fica, já está escuro, o dia já acabou, fica com a gente. E Jesus resolve ficar, e na hora que eles vão se alimentar, quando Jesus abençoa e parte o pão, são descortinados os seus olhos, e eles podem ver que Jesus estava ali, caminhando com eles, o tempo todo, eles é que não enxergavam. E eles, de imediato, reconhecem Jesus, Jesus desaparece da frente deles, e eles voltam a Jerusalém para falar para os outros discípulos o que havia acontecido. O texto de Lucas nos coloca essa reflexão da jornada, dos percalços que nós encontramos na nossa jornada cristã, que nem sempre é fácil ter fé, nem sempre vai ser fácil encarar a vida, mas que Jesus está ao nosso lado em todo o tempo. Que os nossos sonhos podem até mesmo ser frustrados. Sim, é verdade. O sonho de crente também pode ser frustrado. Esse papo de que crente não tem sonho frustrado não encontra respaldo bíblico. Nossos sonhos podem sim ser frustrados. Mas como é que a gente lida com essa frustração? Como é que a gente age diante disso numa situação inédita como essa que nós estamos vivendo? Será que desistimos de tudo? Apostatamos da fé? Pensamos como aquele homem no chiqueiro que só nos resta a morte? Ou buscamos Jesus para poder enxergá-lo através dos olhos da fé? Então é sobre isso que nós vamos meditar rapidamente nesta noite. O tema do sermão é um encontro com a vida. Vida, claro, que é Jesus. Um encontro com a vida, ou seja, um encontro com Jesus. E a primeira coisa que eu gostaria que você pensasse comigo é exatamente nessa caminhada, nessa jornada que nós temos aqui nesta terra, neste mundo. Nós somos, o apóstolo Pedro nos chama assim, de peregrinos e estrangeiros nesta terra. Ou seja, a nossa vida não vai se limitar a este mundo. Mas e nessa caminhada, como você lida? Como você tem lidado, por exemplo, com o Covid? Ou, quem sabe, com o pedido de exoneração do ministro da Justiça? Com essa política toda que envolve o nosso país, que polariza de um lado e do outro, e a gente olha as redes sociais, é uma falta de educação tremenda, gente se digladiando de formas estarrecedoras, porque cada um tem o seu lado e é impossível compreender o lado do outro. Como você tem lidado com esse tipo de situação? Como você tem lidado com a vida, que tem os seus percalços, que tem as suas dificuldades, que tem os seus problemas?
É uma realidade que na vida a gente tem aflição. O próprio Cristo disse: no mundo tereis aflições. Então, a gente só constata a realidade óbvia de que nós passamos por problemas. Como eu disse há poucos instantes, nós já estamos chegando a maio e os nossos planos ficaram meio que parados. Não que eles precisem ser extintos, mas parece que eles estão suspensos por algum tempo. A vida tem dessas coisas, que são doenças, são problemas financeiros, são problemas familiares, sentimentais, emocionais, são problemas de tudo quanto é jeito, que às vezes chegam até nós, que batem à nossa porta. Como você lida? Será que você, diante de dificuldades, diante de problemas, você esmorece na fé? Ah, mas Deus não olha para mim, Deus não liga para mim, Deus não me percebe. Eu estou aqui vivendo essa situação e oro e busco e faço jejum de 365 dias e faço a campanha de 958 quintas-feiras e faço isso e subo um monte e fico lá quase 50 dias sem parar e a minha vida não muda, a minha vida não vai para frente, a minha vida não caminha. O que será? Será que Deus deu as costas a mim? A pergunta que você precisa se fazer é se de fato você entende que a vida é assim, tem problemas. Espero não estar lhe contando uma novidade. A vida tem problemas. Nós passamos por dificuldades na vida, isso é inerente à nossa existência. E saber lidar com isso faz parte da maturidade, faz parte de entender que a vida é assim, faz parte até mesmo da maturidade cristã, de entender que Deus não lhe abandona porque você tem um problema, de que o fato de você passar por alguma dificuldade não significa que Deus te jogou fora. Ora, nós conhecemos a história de Jó, nós sabemos lá que Jó era um homem justo, dito pelo próprio Deus, e que Satanás quer testar, e Deus permite a provação. E o texto nos mostra que Jó perdeu todos os seus filhos, perdeu todos os seus bens, ficou doente dos pés à cabeça, mas ainda assim, Deus era com ele, apesar de ele reafirmar que era justo. E ele vai dizer lá no final do seu livro: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E às vezes você precisa exatamente passar por esse tipo de situação, por esse tipo de dificuldade, para entender que Deus te ama, que Deus está ao seu lado. Porque se tudo estiver bem, se tudo estiver fácil, se a vida estiver indo como você planeja, como você sonha, recebendo tudo aquilo que você quer, talvez a primeira coisa que você faça é esquecer-se de Deus. Como o povo fazia, como o povo de Deus fazia. Quando ficava tudo bem, esqueciam de Deus, construíam até bezerro de ouro para adorarem. Você precisa entender que nesse percurso da nossa vida, da nossa existência, nós passaremos por problemas. E isso não significa que Deus nos abandonou, que Deus não nos ama, que Deus não nos quer, que Deus se apartou de nós. Faz parte da vida passar por dificuldades, passar por problemas. Não foi eu que escolhi isso. Não, a vida é assim. Durante toda a história da humanidade, os problemas existiram. Você pode fazer aí hoje está muito em voga, né? Fazer uma pesquisa aí no Google sobre as pandemias que a humanidade já presenciou e já passou por elas. Você vai ver lá peste bubônica, você vai ver lá gripe espanhola, você vai ver lá uma série de coisas. A gente já passou por H1N1, já teve gripe aviária, já teve doença da vaca louca, uma série. Eu podia ficar aqui falando o nome de doença até cansar. Passou. Problemas fazem parte da vida. Eu gostaria que você entendesse isso. Que você tivesse a compreensão de que o fato de você passar por dificuldades, seja elas quais forem,
Talvez você esteja com medo agora de morrer por causa do vírus. Talvez você tenha medo de como a situação financeira vai ficar, e isso preocupa a todos nós. Talvez você tenha algum outro tipo de problema, familiar, ou sentimental, emocional, ou algum outro tipo ligado à saúde. Eu quero lhe dizer que Deus não lhe abandonou simplesmente porque você está passando por essa situação. A frustração também faz parte da vida e nos faz crescer. A decepção, ela faz parte da vida. O próprio Jesus experimentou isso. Só para citar um exemplo, 2 exemplos, Judas, seu amigo, um dos seus mais chegados, dentro do seu menor círculo, o traiu com um beijo. Pedro, que depois vai liderar a igreja, o negou 3 vezes. Decepção. Mas Jesus não se deixou abater por isso. Jesus não, quando foi traído por Judas, e ele já sabia, se você rememorar o texto, você vai falar que quando vai ver lá na narrativa, quando ele fala da traição e pergunta, mas quem é que vai trair o Senhor? Aquele que mete a mão comigo no prato. Ele já esperava. Fala, vai fazer o que você tem que fazer. E ele não abandonou a sua missão. Não deixou de ser obediente a Deus. Ele não falou, agora eu fui traído, agora veio um problema que eu não sei lidar, então agora eu não quero mais ser obediente a ti, Pai. Vou fazer outra coisa. Deixa esses homens irem para o inferno, porque agora eu não vou mais lhe obedecer. Jesus não passou pela cabeça deles que ele faria algo dessa forma, desse tipo. E às vezes nós, Jesus não fez, mas nós, seres humanos limitados, cheios de coisas, cheios de fraquezas, diante de problemas não sabemos lidar e até questionamos se Deus tem estado ao nosso lado. Eu gostaria que você entendesse que o fato de você passar por dificuldades não significa que Deus está longe de você. A segunda coisa que eu gostaria que você pensasse comigo é que nós podemos renascer, nós podemos viver de uma forma diferente o nosso caminho, a nossa jornada, a partir do momento que nós conseguimos enxergar que Jesus está conosco ao nosso lado, mesmo quando estamos frustrados, mesmo quando a gente está cheio de problema. Você, mais uma vez lembrando o texto, você vê os discípulos vêm caminhando e estão completamente desamparados, estão frustrados, talvez estivessem, essa seja uma atitude de abandono dos ensinos de Jesus, e eles vão viver uma outra vida daquele momento para frente, e estão se julgando completamente sozinhos. Cristo morreu, o sonho acabou, não há mais sentido nessa situação, e agora a gente vai viver de outra forma. E eles estavam tão absortos, tão envolvidos na frustração, na decepção, naquilo que a morte de Cristo lhes causava sentimentalmente, que eles não foram capazes de perceber uma pessoa ao lado, chegando-se e ouvindo a conversa, a ponto de Jesus intervir e perguntar, mas vocês estão falando sobre o quê? E aí eles, só você que não sabe o que aconteceu? Mas Jesus já estava caminhando ali ao lado. Eles não foram capazes de enxergar. Eu gostaria que você pensasse juntamente comigo, que no meio dos nossos problemas, das nossas dificuldades, de todas as nossas decepções ou fracassos, Jesus tem estado conosco. Quando sentimos medo, quando nos sentimos fracos, quando nos sentimos sem fé, quando achamos que somos pecadores demais e Deus não nos ouve, quando nós sentimos todas essas coisas, ainda assim Jesus está presente, Jesus está ao nosso lado, nós só não percebemos. Então, mesmo que você tenha problemas, você não está só. Mesmo que você passe por dificuldades, mesmo que você viva um momento como esse, inédito, ainda assim Jesus está conosco.
E eu não canso de repetir, e você que me acompanha já ouviu isso várias vezes e vai ouvir muitas outras. Ele mesmo disse: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Jesus nos prometeu estar ao nosso lado em toda a situação. Jesus não fica ali escolhendo: agora ele está com problema, eu me aparto. Não, agora ele está bem, eu chego junto. Não, agora ele se aborreceu, eu saio de perto. Não existe isso para Jesus. Até porque ele é Deus, é soberano. Nós é que somos falíveis e limitados. Cristo não. Então eu gostaria que você entendesse, nesse momento tão turbulento da nossa existência, onde o mundo se preocupa, onde a nossa política não nos ajuda em nada, a termos tranquilidade. Jesus está contigo e Ele se importa com você. Seja você quem for, faça você o que fizer. Jesus se importa com a sua situação. Jesus está preocupado até mesmo com as suas frustrações e decepções. Engraçado que aqueles discípulos, eles tinham criado expectativas que Jesus não lhes falou. Jesus jamais se apresentou como alguém que libertaria o povo judeu do jugo romano. Não. Tanto que na entrada triunfal que nós celebramos no domingo de Ramos, Jesus entra num jumentinho. Mas as pessoas tinham em mente que Jesus, por tudo o que fazia, pelos milagres que ele fazia, por ser um homem compassivo, cheio de amor e bondade no coração, pela palavra que ele tinha, por ser uma pessoa que só falava a verdade e falava a verdade da parte de Deus, então era alguém confiável, criavam expectativas que Jesus não tinha vindo para suprir. Jesus veio para reinar, sim, no meu coração e no seu coração. Veio para nos libertar, sim, das amarras pegajosas e infernais do pecado. E que isso é o que importa. Então, se você de repente criou um Jesus para você, um Jesus que, sei lá, aparece multifacetado, cada hora ele está de um jeito, você precisa conhecer o Jesus bíblico, real, verdadeiro, e você entenderá que ele está ao seu lado e se preocupa contigo. Talvez você esteja preocupado com o dia de amanhã, talvez você tenha contas para pagar, boletos para vencer, funcionários, uma série de coisas, compras a fazer, porque compras realmente a gente precisa fazer quase que toda hora, porque agora que esse povo tudo dentro de casa, comida é o que mais acaba. Talvez você esteja preocupado com isso. Vai ter carne amanhã? Será que eu vou ter que comprar arroz? Vou chegar no mercado e vai ter muita gente? Vou ter que ir de máscara? Tem que lembrar que tem que comprar mais álcool gel? Talvez você esteja preocupado com essas coisas. Mas não se esqueça, Jesus está contigo. Jesus leva em consideração também a sua situação. Ele é Deus, é o nosso Salvador, é o nosso Senhor. Portanto, se você está passando por qualquer dificuldade, se você tem titubeado na sua fé, devido aos problemas que a gente tem vivido ultimamente, firme o seu pé na rocha que é Cristo. Mantenha a sua fé, porque Cristo está contigo. Não te abandona, ainda que você não esteja percebendo, porque você está chafurdado nas suas dificuldades. Jesus está lá, Jesus está presente, Jesus não nos abandona. E a última coisa que eu gostaria que você pensasse comigo nesta noite é que se você compreendeu, primeiro, que a vida traz dificuldades, sim, nós nos frustramos, nós nos decepcionamos, nós temos problemas. A vida é assim, o próprio Cristo disse: no mundo tereis aflições. Se você percebeu, se você chegou a essa conclusão de que de fato a vida é assim, você deve caminhar em direção a entender também que essa jornada de problemas, de dificuldades, de alegrias, porque a vida não é só tristeza, lamúria e sofrimento.
A vida também é muita alegria. Se nessa jornada de às vezes altos e baixos que a vida humana tem, você pode se refazer mantendo a fé. Você pode se tornar mais forte para passar as barreiras que se apresentam a nós, a partir do momento que você tem a certeza absoluta de que Cristo está conosco em todo o tempo. E isso vai nos levar ao último ponto da nossa reflexão, que é: a vida abundante gera ação, ou seja, Jesus em nós, o reconhecimento de que Cristo caminha ao nosso lado, mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo quando nós não conseguimos enxergá-lo. A vida que é o próprio Cristo, isso vai gerar em nós ação, atitude diferente. Talvez você, em meio a toda essa questão, a toda essa situação, esteja um pouco perdido. Talvez você não saiba, sei lá, o que fazer. E eu posso lhe dar um caminho. Oh, sim, o pastor não vai inventar, não é nenhuma fórmula mágica, não. Pode ter certeza, o pastor não inventa as coisas. Mas eu tenho algo para lhe dizer. Se você, de alguma forma, tem estado perdido nesses momentos, nessa situação toda que de fato é louca, é estranha, é inconcebível para nós, que nunca vivemos isso. Mas existe um caminho que você pode trilhar, sabendo que Cristo está ao seu lado. É o caminho da palavra de Deus, do nosso livro de regra de fé e prática. Aquele que nos mostra tudo o que precisamos saber para viver, para termos uma vida que de fato vale a pena. Não apenas sobrevivência, não apenas viver a cada dia o lamento, o sofrimento e esperar para o outro dia o mesmo lamento e o mesmo sofrimento. Não. Viver uma vida que vale a pena e que gere ação positiva em nós. Nós percebemos que no texto, depois que aqueles discípulos reconhecem Jesus, Jesus parte o pão e, claro, eles parece que automaticamente são transportados para quando Jesus fazia a Eucaristia, a Santa Ceia com eles, e eles veem no partir do pão um gesto que lhes faz saber que Cristo está lá, que Jesus ressuscitou, de que Ele está vivo, que a decepção passou, que aquilo foi uma loucura da mente deles, como Cristo não estaria vivo. Mas eles não ficam lá sentados, e aí é o ponto que eu quero chegar com você. Eles, depois que eles reconhecem Jesus, eles não ficam lá sentados, esperando as coisas acontecerem. Não, eles se levantam, retornam a Jerusalém e contam aos outros discípulos o que lhes havia acontecido. E é isso que você tem que fazer. Quando você entende que Jesus está ao seu lado em todo o tempo, quando você entende que Jesus não lhe abandona, seja a situação que for, você precisa tomar uma atitude, tomar uma ação, viver uma vida segundo a vontade de Deus. Você precisa buscar na palavra conhecimento que lhe fortaleça a fé, para que você caminhe dia após dia, e apesar de ter decepção ou frustração em algum momento da sua vida, isso não lhe faz pensar que Deus lhe abandonou, que Cristo lhe deixou. Não, é aprendizado para um próximo momento, é aprendizado para que a nossa fé cresça, para que nós sejamos mais maduros espiritualmente. Viver com Jesus é viver de verdade, e essa vida gera ação e atitude, atitude de fé, atitude de proclamação, de sim falar para os outros: olha, essa vida está difícil, mas existe um caminho, existe uma forma de passar por essa situação com menos danos, com menos dificuldades, e essa forma é Jesus, é reconhecer que Ele é o Filho de Deus, que veio a este mundo sim,
caminhou por esta terra, viu as mazelas da humanidade, sofreu brutalmente nas mãos de inimigos, foi à cruz, morreu, mas ressurgiu ao terceiro dia e está conosco em todo o tempo. Muitas e muitas pessoas precisam ouvir da sua boca esta realidade. Talvez não me ouçam, talvez não me conheçam, talvez nem estejam ao alcance desta live, mas você convive, você tem o WhatsApp, você tem ele na rede social. Proclame que Cristo está vivo e de que, apesar de todas as dificuldades, Ele continua sendo Deus. Jesus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E nós podemos estar tranquilos, porque Deus está no seu trono. Então, entender que Jesus está conosco gera em nós uma atitude de esperança, uma atitude de fé que precisa ser exercitada todo dia. A fé e a esperança não é algo que você tem uma vez e larga para trás e segue em frente. Não, você carrega-a consigo em todo o tempo. Existe até uma canção popular, se eu não me engano, que andar com fé eu vou, porque a fé não costuma falhar. A fé não falha nunca. Se você crê em Cristo, se você tem a sua certeza de que Ele está ao seu lado, você nunca estará desamparado. E sua fé nunca irá falhar. Gere no seu coração expectativas mediante a certeza de que Cristo está ao seu lado. De que problemas virão, sim. Virão. Não vou mentir para você, não vou lhe dizer que você nunca mais vai ter problema. Você vai ter, sim. Mas eu quero que você entenda que, apesar de qualquer problema que você tenha, você pode contar com Cristo ao seu lado. E Cristo ressurgiu dos mortos. Sim, Cristo venceu a morte por mim e por você. O nosso maior inimigo foi vencido. A morte física e espiritual caíram por terra. E hoje nós podemos vislumbrar já o futuro. E por isso nós podemos ser pessoas esperançosas. Podemos ser pessoas que esperam para o dia de amanhã coisas melhores. Porque o nosso futuro está escrito e determinado por Deus. Quando deixarmos esse mundo, teremos uma eternidade ao lado de nosso Senhor. Sim, essa certeza você precisa ter, de que, de fato, um dia todos nós morreremos. Não sabemos hora, não sabemos dias, não queremos ficar programando, não queremos chegar numa atitude como aquela que eu contei da história dos 2 amigos, mas um dia fatalmente passaremos por isso. E para onde você irá? Se você souber que Cristo está ao seu lado, se você crer nele como seu Senhor e Salvador, mesmo que você passe pela morte física, você não passará pela espiritual. E você irá, sim, se encontrar com esse Senhor, que caminhou contigo em todo esse tempo. E você vai poder vê-lo face a face. Então, eu gostaria de encerrar a reflexão desta noite, lhe convidando a ser esperançoso e convidando a sonhar a partir da fé em Cristo. Não uma fé nos homens. Os homens cada dia mais se provam falhos, limitados e enganosos. Em todas as esferas. Eu não estou falando politicamente, não. Todas as esferas. Nos nossos relacionamentos interpessoais, as pessoas falham. Dentro da nossa família, as pessoas falham. Eu falho. Sim, pastor falha. Pastor também não é infalível. Então confie em Deus, confie em Cristo, pois Ele nunca falha. Tenha fé. Inicie esta nova semana carregado, imbuído da fé em Jesus Cristo, de que essa semana será melhor do que a que se encerrou ontem. E de que, se Deus quiser, estaremos aqui para ver o início da próxima semana. Ok? Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe guarde,
que Deus lhe ampare, que Deus lhe traga tudo aquilo que você necessita para vencer essa situação, vencer essa problemática e estar novamente vivendo um relacionamento real, profundo e verdadeiro com Deus através de Jesus Cristo. Antes de eu orar, eu gostaria de agradecer a participação de vocês aí. Estou te vendo aí, Bira. Um abraço para você, Deus te abençoe. Eu já vi a Mara passando aí, já vi o Sandro, já vi a Andréia, vi a Elisângela, minha mãe, benção mãe. Agradeço a presença de vocês. Quero que Deus os abençoe. E eu estarei orando. Hoje eu vou aproveitar, o mês já está encerrando. Nós tivemos muitos aniversariantes na nossa igreja ao longo do mês de abril. E hoje, especificamente, nossa irmã Anitta, que eu também já vi passando por aí, está fazendo aniversário. Então eu estarei orando pelos nossos irmãos que fizeram aniversário ao longo de todo este mês de abril, que já está às portas de se encerrar. E também pela nossa irmã Anitta, dizer meus parabéns a ela, que Deus a continue abençoando em todo o tempo. Eu lhe convido a fechar os seus olhos. Após a minha oração, eu estarei impetrando a bênção apostólica. Senhor, louvado e engrandecido seja o teu nome. Sabemos, ó Pai, que o Senhor é maravilhoso e tem caminhado ao nosso lado em todo o tempo. Como diz o Salmo 23, ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos, pois o Senhor está conosco. Reafirma esta verdade, esta realidade em nossos corações e nos corações de todos aqueles que forem alcançados por esta palavra. Que tenhamos a certeza que a fé é um elemento essencial para vivermos neste mundo. E a fé verdadeira é a fé em Ti, é a fé no Seu Filho. Abençoa, Senhor Deus, os aniversariantes da nossa igreja, Igreja Presbiteriana Filadélfia, que foram felizes em renovar a sua idade ao longo deste mês, apesar de não ter sido um mês de muitas comemorações, de pessoas presentes, como normalmente se faz. Mas nós nos alegramos por estarmos vivos e saber que o Senhor tem renovado a vida no meio do seu povo. Te agradeço pela vida da nossa irmã Anitta, que faz aniversário hoje. Abençoe a vida dela, continua cuidando dela. E os demais irmãos, abençoa com saúde, com alegria, tranquilidade, paz, certeza de não estarem sozinhos nesta jornada. Abençoa, Senhor Deus, essa nova semana que se inicia. Cremos que ela traz os seus desafios, mas também cremos, pelos olhos da fé, que seremos vitoriosos em mais uma semana. Abençoa, Senhor Deus, aqueles que têm passado por dificuldades das mais variadas ordens, financeiras, sentimentais, emocionais. Tem misericórdia dos teus filhos, Senhor Deus. Que eles sejam preenchidos pela tua graça, pelo teu amor e que possam, em breve tempo, ver essa situação transformada, como o Senhor mesmo fez ao longo da história humana. Continua, Senhor Deus, intervindo nas nossas vidas, porque sabemos que a sua vontade é boa, é perfeita e é agradável. Dê-nos uma semana tranquila, em paz, protegidos pelo Senhor, e que tenhamos a alegria de ouvir a tua voz novamente. É o que te pedimos em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que a graça remidora e salvadora de Jesus Cristo, que o imenso amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que as ricas, doces e ternas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos vós, Igreja de Cristo, para com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada. E aí, Sandrão, beleza? Estou te vendo aí em Samuel. Que Deus te dê uma semana abençoada, que você seja feliz e que você tenha a certeza de que Jesus está ao nosso lado, passando conosco por essa tempestade. E a hora que Ele resolver agir na nossa vida, na vida da nossa nação, Ele o fará, pois Ele é Deus. Ok? Que Deus lhe guarde ao longo dessa semana. E você sabe, na terça-feira às 19 horas, nós nos encontraremos
novamente. E de em paz, que Deus vos abençoe.